E finalmente o Neto apareceu, pessoal. Finalmente ele apareceu. E apareceu dizendo que ainda não digeriu esse 4-0. Ele ainda não digeriu a goleada do Verdão. Goleada essa que colocou o Palmeiras na final da Libertadores. E agora ele fica enrascado, né? Enroscado, perdão. Porque ele não gosta do Flamengo também. Aí tem o Palmeiras. E aí quem que ele vai torcer na final? Ele deve estar numa dúvida danada. Porque ele odeia o Flamengo. Ele também odeia o Palmeiras. E agora vai ter que torcer para um dos dois na final. Quem que ele vai torcer para perder, né? Para ganhar ele não vai torcer para nenhum dos dois. Mas algum ele vai torcer para perder. Vamos aí trazer o Neto. Vamos trazer também outros comentaristas. Vamos reagir aqui no nosso canal. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto aí debatendo sobre o Verdão. Quando ele fica de joelhos no meio do campo, ele, sem dúvida nenhuma, é o maior ídolo da história do Palmeiras. Rapaz do céu, demorei um pouquinho pra digerir isso que o Palmeiras fez, que é uma coisa impressionante. A verdade pra mim, sinceramente, não é nem o Palmeiras, Tuta. Com todo respeito aí a todo mundo, é o Abel Ferreira. Aqueles que não acreditavam no Rafael Veiga, eu falo pra vocês que o Rafael Veiga pra mim é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos. O Abel Ferreira, ele nasceu para ser um dos maiores, o maior treinador da história do Palmeiras. Perguntar para mim se eu gosto dele, não suporto. Para mim, não gosto. Não sentaria na mesa para tomar um café, absolutamente nada. Agora, ele como treinador, não tem nenhum brasileiro, não tem Tele Santana, não tem Filipão, não tem Luxemburgo, não tem ninguém que chega perto do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o maior treinador de futebol brasileiro dos últimos tempos. Não ganhou Copa do Mundo com o Brasil, os caras têm inveja porque ele é português. Eu não tenho inveja que ele é português. Muito pelo contrário, eu só acho que ele falta com respeito com os brasileiros. E com muita gente. Tanto é que toda hora dá letrinha pra torcida do Palmeiras, né? Em relação a não concordar com ele em determinadas coisas. Mas o cara é muito foda. Ele é o maior treinador. E quando ele fica de joelhos no meio do campo, ele, sem dúvida nenhuma, é o maior ídolo da história do Palmeiras. Doa quem doer, tá bom? Eu ainda não digeri esses 4-0, que tá foda. Mário, você como um amante do futebol, como você viu a classificação do Flamengo para a final da Libertadores, também a classificação épica do Palmeiras? Cara, são os dois melhores clubes hoje da América do Sul. O Flamengo, na minha opinião, não jogou o futebol que a gente esperava, mas todo mundo sabe que o Flamengo é um time de guerreiro, né? Mesmo com menos um, conseguiu suportar bem lá a pressão do Racing, né? E acabou classificando. E o Palmeiras é o que a gente vem vendo nesses últimos anos aí, um time realmente vencedor, que gosta de chegar à final, gosta de ser campeão. Eu posso dizer, parabenizar os dois clubes, e eu tenho certeza absoluta que vai ser uma grande final. Bom, Romário, só pra gente... Você participou todo esse processo vitorioso do Palmeiras, né? Desde 2015, conquistando a Copa do Brasil, na sequência do Campeonato Brasileiro, vestindo a 10 do Palmeiras. Como você viu a virada ontem do Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores, conquistando um feito inédito. Pela primeira vez, uma equipe consegue avançar, chegando à final, tirando uma vantagem de 3 gols. Cara, foi um jogo incrível, né? Eu acho que o palmeirense, por si só, né, eu vivi muito isso, ele é um pouco angustiado, nunca canta a vitória, sempre em cima ali esperando para comemorar. Mas por incrível que pareça, ontem foi um jogo que todo palmeirense estava confiante, né? Por mais que tinha que reverter essa situação de 3-0, mas você sentia que os jogadores, a torcida, estava todo mundo confiante que isso poderia acontecer. E aconteceu, né? Bonito demais de ver, uma festa maravilhosa. Só fiquei arrependido de não poder estar no jogo, porque foi incrível, mas acompanhei, torci e agora se Deus quiser, tá lá na final e a gente conseguir mais uma Libertadores aí. O Abel é o maior treinador da história do Palmeiras?
Cara, eu acho que os números, né, diz isso, né? É claro que uns podem gostar mais de um ou de outro, mas sem dúvida, se não for o maior, tá entre os maiores, aí vai ser questão de opinião, mas em conquistas aí, eu acho que não tem como negar que ele é o melhor treinador. Mas o Palmeiras está sabendo o momento exato de usá-los, como usar, e isso tem favorecido muito esses meninos, até porque está num clube que é vitorioso, então entrar nesse processo é mais fácil, né? Porque quando um time não está ganhando, você lançar um atleta da base é difícil. Então o Palmeiras está sabendo aproveitar o momento que está vivendo para lançar atletas e mostrar, né, tudo que é feito na base, através do João, que é um cara fantástico, trabalhador e tem alcançado o sucesso que merece. E o recado que eu tenho para dar para ele é só seguir, né, a caminhada, pezinho no chão, e trabalhar, e eu acho que ele está muito bem assessorado de jogadores que tem lá, que são líderes e exemplos, e também o Abel, que é um cara que consegue manter esse lado vencedor, mas também com os pés no chão. Eu acho que se ele seguir esse caminho, é mais um talento aí que estará vestindo a camisa da seleção brasileira em breve. Obrigado. Fala, amigos, tudo bem com vocês? Tô vivo, mano. Os caras tudo perguntando, Marcão sumiu, teve um AVC? Ó, desculpa a boquinha torta, mano. Fui fazer uma cirurgia aqui no dente, aqui, ó. E tô tudo anestesiado, mas eu precisava falar alguma coisa pra vocês. Ontem que eu fiz uma das promessas minha, falei, Senhor, se a gente passar, velho, eu não vou zoar com ninguém. Na humildade, Senhor, eu vou ficar quieto, pianinho, eu vou comemorar sozinho ali, que eu não vou zoar, não vou entrar na página de ninguém. E foi uma das promessas que eu fiz ontem, mano. E eu vou falar pra você, é duro, hein, velho? É duro fazer uma promessa dessa aí, né? Dessas promessas aí, porque, rapaz, naquele fervor de ontem, cara, tem que ficar quietinho. Falei, não vou comentar nada, na humildade, Senhor. Porque eu não pedi 3, velho. Eu pedi 4, porque eu não queria ficar nos pênaltis, não, mano. E era um milagre, mano, ter que fazer 4 sem tomar nenhum. Mas, ó, toda honra e glória a Deus. E esse time maravilhoso que a gente tem, cara. Nosso treinador, nossa diretoria, nossa presidente, jogadores ontem. Mano, mas o que a torcida fez, velho. Foi maravilhoso demais, mano. Que noite maravilhosa, mano. Isso aí é pra não esquecer jamais. Então, desculpa, eu vim aqui todo torto. Mas hoje eu precisava falar alguma coisa. Então, só por quem tava preocupado aí pensando que eu morri não, mano. É que tem umas 3 promessas pra pagar ainda aí, mas a gente vai pagando parcelado. Vamos, porco! Abraço, rapaziada, nós! Caríssimo contexto de Andrés Pereira, finalista da Libertadores, agora do outro lado. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Andrés Pereira, né, uma publicação dele antiga, né, foi resgatada nas redes sociais. O pessoal foi lá atrás, em 27 de novembro de 2021, isso já faz praticamente 4 anos, ele publicando, nação, tô aqui com o coração apertado, hoje eu errei, não faltou vontade, raça e nunca vai faltar. Momentos difíceis mostram, né, caráter do nosso grupo. Peço desculpas pelo erro de hoje. Eu prometo, vou reconquistar vocês. Andrés Pereira escorregou, se desequilibrou. Daverson roubou a bola e marcou o gol do título do Palmeiras na prorrogação contra o Flamengo na final da Conmebol Libertadores de 2021 em Montevidéu. O mais curioso é que Andrés Pereira fazia uma baita partida. Fazia uma baita temporada com a camisa do Flamengo, a ponto de ser requisitado pela imprensa carioca na seleção brasileira. Aconteceu o que aconteceu, ele perdeu confiança, ficou mais alguns meses no Flamengo e se despediu. Até participou da campanha, né, do começo da campanha do título do Flamengo em 2022. Ele chegou a quase voltar para o Flamengo 2 vezes, mas acabou parando justamente no Palmeiras. E o processo é o mesmo. Chega no meio da temporada, conquista a titularidade, está voando dentro de campo com a camisa alviverde, fundamental na partida de classificação para a grande decisão contra a LDU, e agora ele vai encarar o Flamengo jogando pelo Palmeiras. Ele vai jogar contra a equipe que representou e acabou falhando naquele jogo. E aí, quem vai ser o campeão? Flamengo ou Palmeiras? Ou melhor, quem vai ser o vice-campeão? De novo Flamengo ou de novo Andrés Pereira? Tem aquela... Quando ele chega, você tem, por uma questão contratual, a obrigação de falar lá com a geração da Conmebol. Cara, na hora que eu vi ele falando,
não me chamou muita atenção. Depois que o jogo acabou, eu fiz questão de voltar na timeline lá no app para ver se era aquilo mesmo. Pega depois. O que o Abel fala no pré-jogo, se você cortar e botar assim, ó, olha o que o Abel falou no pós-jogo, encaixa perfeitamente. Encaixa assim, é um troço inacreditável. Que quem vai dizer que foi pacto, que foi sorte, ele falou antes do jogo exatamente o que foi o jogo. Ele diz, eu vou abrir o campo, eu vou botar os alas bem abertos para abrir o campo, porque eu preciso alargar a última linha de 5 da LDU. E quando eu alargar a última linha de 5, eu quero aproveitar o espaço que gerar entre os defensores. E aí eu vou poder gerar cruzamento, gerar superioridade na área ou batida de fora da área. Cara, foi isso aí. Isso foi exatamente o que aconteceu no jogo. Assim, quem diz que foi sorte ontem, não tem a menor noção do que está falando. Ficou tocado ali com as palavras do Abel, quando ele lembrava da família, da filha distante. Né? Legal. Assim, ele tem um temperamento forte, ele mesmo falou ali, né, que ele é um mau perdedor, né? Tem que trabalhar isso. Eu também era um cara que não gostava de perder, mas assim, eu conheci o Abel pessoalmente, né, e ele realmente é um cara, aquele cara da beira do campo ali, aquele cara que fica ali, que às vezes passa do ponto e que a gente critica, né, quando ele exagera na reclamação com a arbitragem, quando às vezes ele é mal educado até com o adversário. Eu ainda estou aqui enxugando porque ele falou de filho, né? Fala de família, e eu não tinha visto ainda essa entrevista coletiva do Abel. Achei emocionante, né? Eu sou um pouco chorão também, não posso ver ninguém chorando. E ele falou, nós brasileiros somos muito família, né? E ele também, filho é longe, pressão, cobrança, desconfiança. Ele sabe que fez um trabalho ruim no jogo de ida. A classificação ficou muito difícil, complicada. Por mais que ele trabalhou, acreditou, sabia que era complicado reverter. O Palmeiras tem um time melhor, o Palmeiras tem uma torcida espetacular, a torcida participou, a Leila é uma presidente de altíssimo nível também, estruturou tudo. O elenco é muito bom, mas, gente, tinha que fazer 4 gols. Não é toda hora que é a primeira vez que acontece, né, na semifinal da Libertadores. Então, nesse momento, dá aquele alívio, aí o cara vai e lembra da família, lembra do que está passando, o que está acontecendo, e vem a emoção, cara, assim, eu me emociono junto com ele, sim, foi demais, foi uma noite espetacular, e agora é pensar aí que o futebol é incrível, né? Quando você perde, não tem muito tempo para sofrer, não, já na frente já tem jogo, e quando você ganha também, comemora, fica alegre, opa, já tem que amanhã trabalhar e tudo, porque já tem jogo domingo. Se não me engano, o Palmeiras pega o Juventude fora de casa. Em Caxias, E o Flamengo pega o Sport em casa. E essa briga também pela liderança do campeonato entre os dois maiores clubes do Brasil no momento, da América do Sul. Acho que são os 2 maiores da América do Sul toda. E por isso essa final ficou mais gigante. E para mim, sim, é a maior final da história da Libertadores. Não é só do time brasileiro, não. Da Libertadores. Até, né, Pascoal, antes da gente colocar o Veiga também na roda, porque o Rafael Veiga nos atendeu com exclusividade hoje no Sport Center, falar um pouquinho dessa próxima rodada. Essa em especial, claro, por mais que o Palmeiras tenha batido com facilidade, placar elástico a LDU, tenha goleado a LDU, houve um grande desgaste físico e emocional. Para esse jogo normal contra o Juventude em Caxias, de repente você preservar alguns titulares. Porque os caras vão render, até porque os caras vão render provavelmente menos do que os reservas, e o Palmeiras tem um elenco de respeito. Mas depois, o teu plano, pensando no dia 29, qual seria? Bom, eu estava olhando exatamente isso aqui agora na tabela do Campeonato Brasileiro, e eu estava vendo que antes do jogo da final da Libertadores da América, o Palmeiras tem Juventude, tem Santos, tem Mirassol,
tem o Santos de novo, que é aquele jogo atrasado. Isso vai ser Esse vai ser na data FIFA. Isso, dia 15 de novembro. Aí tem o Atlético Mineiro, dia 19. E eu levaria até aqui. Até o Atlético. Até o Atlético. Aqui, porque o jogo do Fluminense ele é 23. Já perto do 29, que é a final da Libertadores da América. Eu acho que se eu tivesse algum poder de decisão nessa hora, eu implementaria toda a força... Vou falar pra você, de repente, até nesse jogo contra o Atlético, você já pode dar uma preservada. Sabe por quê? Porque é o jogo do Atlético antes da final da Sul-Americana. Também. Então o Atlético vai tirar o Atlético é dia 22, a Sul-Americana. E a tabela do Flamengo, Pascoal? A tabela do Flamengo está aqui, Zé, ó. Flamengo e Sport, São Paulo e Flamengo, Flamengo e Santos, Sport e Flamengo, aquele jogo atrasado, também na data FIFA. Duas vezes o Sport, portanto, o Flamengo. Fluminense e Flamengo, Flamengo e Bragantino e a final da Libertadores. Tabelinha boa do Flamengo. O Flamengo joga contra o Bragantino dia 23. Eu acho que o Fla-Flu do dia 19 também era o limite, na minha contabilidade, para o time principal do Flamengo. A dureza é que os dois estão muito cabeça a cabeça no Brasileiro. Sim, mas você é o seguinte, você quer acertar a lua, mas se você pegar uma estrela, você fica feliz. Então você tem que mirar alguma coisa. Então, mas a estrela no caso é o brasileiro. Sim, a lua é a Libertadores. Para chegar... Mas a lua é antes da estrela. Então você tem que... Dá para você ter mais 3 jogos depois. Aí você tem que buscar depois. Eu pararia num jogo antes, no 23. O 23 eu assim... rapaziada que vai jogar lá... gente, aqui agora... como é que diz o Zinha? Todo mundo de pezinho pro alto, porque eu vou precisar de vocês dia 29. Sono também é treino. Como eu te falo, o Vanderlei já faz pijama training. Pijama training. O Zinho fala isso. Uma semaninha os caras com o pé pra cima, cara. Porque eles vão... o que o Palmeiras mostrou ontem é possível mostrar novamente? É. O que o Flamengo mostrou na quarta-feira é possível mostrar? É. Mas eles precisam estar descansados. É simples, Pascoal. É só chegar no vestiário e falar o seguinte: qual é o preço que vocês pagariam para entrar para a história do clube? E para a história da Libertadores? Porque vocês serão... o único brasileiro tetracampeão da Libertadores. Então tá aí, pessoal. Foi os comentaristas falando aí da goleada do Palmeiras, 4-0 sobre a LDU. Hoje é sábado, mas essa goleada merece ser comemorada, né? Mas lembrando que amanhã, sábado, já temos aí Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai enfrentar o Juventude lá no Alfredo Jaconi. E aí vamos ver quem que o Abel Ferreira vai mandar a campo, né? Porque tem jogo domingo e tem jogo no meio de semana. Vamos ver se ele vai poupar alguém, né? E se poupar é mais do que justo. Os caras se doaram muito na classificação na quinta, né? Mas creio que ele vai mandar o melhor time que tiver. Vai perguntar aos jogadores ali quem tem condições de jogar. E vai o melhor time jogar contra o Juventude e vencer essa partida para se manter na liderança. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.